Antes de iniciarmos esta oração, vamos primeiro aquietar o coração para ouvir a palavra de Deus. Em Provérbios 23, 7 está escrito que assim como alguém pensa em seu coração, assim essa pessoa se torna... Essa verdade é profunda, porque revela algo que muitas vezes ignoramos. Aquilo que acontece dentro da nossa mente tem um impacto enorme sobre quem somos e sobre como vivemos. Você já parou para observar seus próprios pensamentos? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela carrega um peso espiritual muito grande. Todos nós temos uma vida interior, um fluxo constante de ideias, lembranças, preocupações e expectativas que moldam nossas emoções, decisões e até mesmo nossa maneira de enxergar Deus. Desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã, nossa mente já está ativa, pensamos nas tarefas do dia, em algo que alguém nos disse, em situações mal resolvidas ou até incertezas sobre o futuro. Enquanto realizamos atividades comuns, como preparar o café, mexer no celular ou conversar com alguém, os pensamentos continuam correndo silenciosamente. Fomos criados com uma mente ativa, mas a grande questão é: o que estamos permitindo que ocupe esse espaço? Nossos pensamentos estão fortalecendo nossa fé ou alimentando nossa ansiedade? Estão nos aproximando da verdade ou reforçando mentiras antigas que carregamos há anos? A vida interior é invisível para os outros, mas é extremamente real diante de Deus. E é ali, nesse campo silencioso, que muitas das maiores batalhas espirituais acontecem. Muitas vezes, as lutas mais intensas não estão nas circunstâncias externas, mas dentro da nossa própria mente. Às vezes não é o problema financeiro, o conflito no relacionamento ou o diagnóstico médico que mais nos abala menos, é aquela voz interior que sussurra: você não é capaz, você nunca vai conseguir, Deus se esqueceu de você. Quando esses pensamentos não são confrontados, eles começam a criar raízes, tornam-se padrões, viram hábitos mentais, e sem percebermos, passamos a viver guiados por eles. Nossa forma de orar muda, nossa expectativa diminui e nossa esperança enfraquece. Mas existe uma boa notícia. Deus nunca planejou que fôssemos prisioneiros da nossa própria mente. Em Colossenses 3:2, somos orientados a manter nossos pensamentos nas coisas do alto, e não apenas nas circunstâncias terrenas. Isso significa que pensar é também uma escolha espiritual. Não podemos impedir que todo pensamento surja, mas podemos decidir quais permanecerão. Você tem autoridade em Cristo para direcionar sua mente. Pode escolher meditar na verdade em vez de alimentar o medo. Pode substituir a culpa pela graça e a ansiedade pela confiança. Se esta mensagem já está falando com você, escreva nos comentários: eu escolho a verdade de Deus. Isso é um ato de fé. Pare por um momento e reflita. No que você tem pensado com mais frequência? Seus pensamentos estão sendo conduzidos pela fé ou pelo temor? Estão produzindo paz ou inquietação? Porque aquilo que ocupa sua mente começa, aos poucos, a definir sua vida. A Bíblia nos ensina que a batalha da mente é real. Em 2 Coríntios 10, 3-5, somos lembrados de que, embora vivamos neste mundo, nossa guerra não é travada com armas humanas. As armas que Deus nos dá são espirituais e poderosas para destruir fortalezas. E uma dessas fortalezas, muitas vezes, está justamente em nossos pensamentos. Fortalezas são ideias que se instalaram por muito tempo. São crenças erradas que passaram a parecer verdade. São argumentos internos que se levantam contra aquilo que Deus diz a nosso respeito. E o texto afirma que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que não somos indefesos. Deus nos entregou sua palavra, seu espírito e sua verdade como instrumentos de vitória. Quando o inimigo tenta plantar a mentira de que você não tem valor, a palavra declara que você foi criado de maneira especial e intencional. Quando a ansiedade tenta dominar dizendo que nada vai melhorar, Deus afirma que Ele jamais abandona os seus. Perceba,
a mente pode ser um campo de ataque, mas também pode se tornar um lugar de adoração. Tudo depende de quem está governando seus pensamentos. Se deixarmos que o medo fale mais alto, viveremos limitados. Mas se permitirmos que a verdade de Deus conduza a nossa mente, encontraremos estabilidade mesmo em meio às tempestades. Por isso, é tão importante reconhecer para onde seus pensamentos estão te levando. Eles estão construindo fé ou fortalecendo dúvidas? Estão apontando para a esperança ou para desânimo? A transformação começa quando decidimos não aceitar qualquer pensamento como verdade absoluta, mas filtrá-lo à luz da palavra de Deus. Deus deseja renovar completamente a sua maneira de pensar. Ele não quer apenas aliviar sua ansiedade por um momento, mas transformar profundamente sua mente. Porque quando a mente é renovada, o coração encontra paz e as atitudes começam a refletir fé. Quantas vezes você se viu preso em ciclos de pensamentos repetitivos, relembrando erros antigos, antecipando problemas que ainda nem aconteceram, imaginando sempre o pior cenário? Esses ciclos drenam sua força e roubam sua alegria. Mas o Espírito Santo pode quebrar esses padrões. A renovação começa quando decidimos encher nossa mente com a verdade. Ao acordar, antes mesmo das notícias, das redes sociais ou das preocupações do dia, podemos perguntar: Senhor, o que o Senhor diz sobre mim hoje? Essa simples atitude muda o rumo do dia inteiro. Quando um pensamento negativo surgir, questione-o: isso soa como a voz do meu bom pastor? Porque Jesus conduz com amor, nunca com condenação. Ele corrige com graça, não com humilhação. A voz dele traz clareza, não confusão. Permita que sua vida interior se torne um lugar onde a presença de Deus habita. Não deixe sua mente vagar por territórios que alimentam medo e insegurança. Alimente sua fé, fortaleça sua esperança. Se você deseja uma mente renovada por Deus, escreva nos comentários: renova minha mente, Senhor. Essa declaração é uma semente de transformação. Lembre-se, os pensamentos que você alimenta são os que crescem. Escolha nutrir aquilo que aproxima você da paz de Deus. Agora, vamos nos preparar para orar juntos. Senhor Jesus, Tu conheces cada pensamento que passa pela minha mente. Nada te é oculto. Tu vês as preocupações que guardo em silêncio, as lembranças que ainda doem, as conversas que repito internamente e os medos que tento disfarçar. Mesmo assim, o Teu amor por mim não diminui. Tu não te afastas quando eu luto. Pelo contrário, te aproximas com graça. Hoje eu te entrego aquilo que poucos veem, minha vida interior. Entrego-te minha mente, meus raciocínios, minhas interpretações e até minhas suposições. Entrego não apenas os pensamentos evidentes, mas também aqueles sutis que moldam minhas atitudes sem que eu perceba. Senhor, coloco diante de Ti os padrões mentais que carrego há anos, pensamentos que aceitei como normais, mas que não refletem a Tua verdade. Ideias que nasceram de experiências difíceis, de palavras que ouvi, de decepções que vivi. Eu te entrego minha tendência de pensar demais, de tentar controlar tudo, de buscar respostas para cada detalhe. Entrego-te a ansiedade que me faz imaginar cenários negativos e o medo que às vezes enfraquece minha confiança. Ajuda-me a discernir quais pensamentos vêm de Ti e quais não vêm. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando estou sendo conduzido pela fé ou dominado pelo temor. Ilumina minha mente com Tua verdade e começa, a partir de hoje, uma obra profunda de transformação dentro de mim. Pai amado, deixa a Tua verdade falar mais alto do que qualquer mentira que eu tenha acreditado. Interrompe os ciclos de preocupação antes mesmo que eles cresçam. Não quero mais ser guiado por pensamentos que me afastam da Tua paz. Ensina-me a reagir a situações com confiança e não com ansiedade. Quando a insegurança tentar dominar minha mente, lembra-me de que minha identidade está firmada em Ti. Quando a culpa quiser me aprisionar ao passado, recordar-me do perdão que recebi na cruz. Quando o medo do futuro surgir, ajuda-me a descansar
na certeza de que tu já estás lá. Espírito Santo, ocupa cada espaço da minha mente, preenche meus pensamentos com esperança, substitui a confusão por clareza. Onde houver dureza, gera mansidão. Onde houver orgulho, produz humildade. Onde houver desânimo, reacende a chama da fé. Que minha mente se torne um lugar onde a verdade habita constantemente. Que meus pensamentos reflitam alguém que sabe que é amado, escolhido e cuidado por Deus. Quero pensar como alguém que confia plenamente em Ti, que não precisa provar seu valor, porque já foi aceito pela Tua graça. Se esta oração representa o desejo do seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de renovação mental hoje. Vamos espalhar essa palavra de esperança. Senhor, eu te peço, transforma a minha maneira de enxergar a vida. Que eu não interprete situações apenas pelas emoções do momento, mas pela luz da Tua verdade. Muitas vezes, reajo baseado em suposições, crio cenários em minha mente e sofro por coisas que nem chegaram a acontecer. Livra-me desse desgaste desnecessário, ajuda em mim a levar cada pensamento à Tua presença antes que ele crie raízes profundas, que eu aprenda a pausar, respirar e perguntar: isso está alinhado com aquilo que Deus diz? Dá-me domínio próprio para interromper pensamentos destrutivos e coragem para substituí-los por promessas vivas da Tua palavra, Senhor. Cura também minhas memórias. Algumas lembranças ainda influenciam a forma como penso e me comporto. Experiências do passado tentam definir minha identidade no presente, mas hoje eu declaro que meu passado não determina meu futuro. Tua graça determina. Ensina-me a pensar como alguém redimido. Que minhas reflexões não sejam baseadas em fracassos antigos, mas na obra restauradora que o Senhor está fazendo agora. Que minha mente não seja um campo de condenação, mas um espaço de crescimento. Eu reconheço que sozinho não consigo vencer todas as batalhas internas. Por isso, dependo de Ti, fortalece-me diariamente. Dá-me disciplina para meditar na Tua palavra e sensibilidade para ouvir Tua voz acima de qualquer ruído. Que cada pensamento seja filtrado pela verdade que vem do céu. Pai, eu também Te entrego as decepções que ainda ecoam na minha mente. Palavras que ouvi e que ficaram marcadas, situações que não saíram como eu esperava, portas que se fecharam e geraram dúvidas dentro de mim. Muitas vezes, esses acontecimentos alimentaram pensamentos de insuficiência e insegurança. Hoje eu escolho não permitir que essas experiências ditem minha identidade. O que o Senhor diz sobre mim é maior do que qualquer opinião humana. Tua verdade tem mais peso do que qualquer crítica. Teu amor é mais forte do que qualquer rejeição. Quando minha mente tentar reviver dores antigas, ajuda-me a lembrar que o Senhor é especialista em restaurar histórias. Onde houve perda, o Senhor pode trazer aprendizado. Onde houve fracasso, o Senhor pode gerar maturidade. Onde houve confusão, o Senhor pode estabelecer direção. Ensina-me a substituir lembranças dolorosas por declarações de fé, que eu não negue o que vivi, mas que eu também não permita que isso me paralise, que eu olhe para trás apenas para reconhecer o quanto o Senhor me sustentou até aqui. Senhor, quero avançar com leveza. Não quero carregar pensamentos que pesam minha alma. Quero caminhar confiante, sabendo que estou sendo guiado por Ti, que minha mente seja fortalecida pela certeza de que cada detalhe da minha vida está sob Teu cuidado, atento e amoroso. Senhor, eu também Te entrego as batalhas silenciosas que ninguém vê, aquelas lutas que travo sozinho, os pensamentos que escondo por medo de julgamento, as dúvidas que tenho vergonha de admitir. Tu conheces cada uma delas, e mesmo assim, continuas ao meu lado. Há momentos em que minha mente se cansa. Pensamentos negativos parecem se repetir como um eco constante. O medo tenta se disfarçar de prudência, a insegurança tenta parecer humildade. Mas hoje eu peço, revela aquilo que não vem de Ti e remove toda a raiz que esteja me afastando da Tua verdade. Traz descanso para minha mente exausta. Acalma essa tempestade interna, que Tua voz seja mais alta do que qualquer pensamento acusador. Reescreve crenças distorcidas
com a tinta da tua graça, onde eu aprendi mentiras sobre quem sou. Ensina-me novamente quem eu sou em ti, amado, escolhido, perdoado e chamado. Que a renovação da minha mente não seja um evento isolado, mas um processo diário, um hábito santo, um encontro constante contigo. Se você sente que precisa dessa renovação hoje, escreva nos comentários. Eu entrego minha mente a Deus. Declare isso com fé e, se puder, envie esta oração para alguém que está lutando em silêncio. Deus pode usar você como instrumento de cura. Pai, a tua palavra em Romanos 12:2 me ensina a não me conformar com os padrões deste mundo, mas a ser transformado pela renovação da mente. Eu não quero pensar como o mundo pensa. Não quero absorver valores que me afastem da tua vontade. Quero ser continuamente moldado pela tua verdade. Ajuda-me a começar cada dia alinhando meus pensamentos contigo. Antes que as notícias ditem meu humor, antes que as opiniões alheias influenciem minhas emoções, antes que as preocupações tentem dominar meu coração. Que tua palavra seja minha primeira referência. Ensina-me a guardar minha mente com o mesmo zelo com que guardo meu coração. Dá-me vigilância espiritual para perceber quando um pensamento não está alinhado com a fé. Que eu não permita que ideias contrárias à tua verdade criem morada dentro de mim. Livra-me da duplicidade, Senhor. Não quero declarar confiança em público e cultivar medo em segredo. Não quero cantar sobre fé e, ao mesmo tempo, alimentar inseguranças silenciosas. Torna minha mente firme, estável e coerente com aquilo que professo. Que meus pensamentos, em particular, reflitam a fé que demonstro diante das pessoas. Que minha vida interior seja íntegra. Que haja unidade entre o que eu creio, o que eu penso e o que eu faço. Molda-me de dentro para fora, para que minha transformação seja genuína e duradoura. Senhor, eu confio a Ti até mesmo os pensamentos que não consigo explicar. Aqueles que surgem de repente, que me confundem ou que não sei de onde vieram. Confio-Te também as memórias que ainda causam dor, as frustrações que não compreendi totalmente e os sonhos que tenho medo de compartilhar. Tu és o pastor da minha alma, mesmo quando minha mente se perde em distrações ou preocupações, Tu me conduzes de volta à tranquilidade. Obrigado por não desistires de mim quando luto internamente. Obrigado por falares a verdade, repetidas vezes, até que meu coração comece a acreditar nela. Agradeço-Te por cada batalha mental que já enfrentei e que, com Tua ajuda, consegui superar. Se hoje ainda existem guerras acontecendo dentro de mim, eu sei que não estou sozinho. Tua presença é constante. Teu Espírito me fortalece. Tua palavra me sustenta. Declaro que minha mente pertence a Ti. Tu és o guardião da minha paz. Que cada pensamento, cada reação e cada decisão silenciosa dentro de mim seja submetida ao Teu senhorio. Que eu aprenda a descansar na certeza de que estou seguro em Tuas mãos. Mesmo quando não entendo tudo, mesmo quando não vejo respostas imediatas, escolho confiar, porque sei que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Hoje eu faço esta declaração com fé. Senhor, Tu és o dono da minha mente. Tu és a fonte da minha paz. Assim como está escrito em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde meu coração e também meus pensamentos em Cristo Jesus. Que essa paz seja como um muro de proteção ao redor da minha mente. Que ela filtre minhas reações, minhas decisões e até os diálogos silenciosos que acontecem dentro de mim. Que nada permaneça em meus pensamentos se não estiver alinhado com a Tua verdade. Eu Te amo. Jesus, entrego-Te completamente minha vida interior. Entrego-Te meus raciocínios, minhas emoções, minhas expectativas e meus medos. Estou seguro na Tua presença. Estou protegido pela Tua graça. Estou sustentado pela Tua paz. Que minha mente se torne um lugar onde a verdade habita constantemente. Que meus pensamentos reflitam alguém que sabe que é amado, escolhido e cuidado por Deus.
Quero pensar como alguém que confia plenamente em Ti, que não precisa provar seu valor, porque já foi aceito pela Tua graça. Se esta oração representa o desejo do seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de renovação mental hoje. Vamos espalhar essa palavra de esperança. Senhor, eu te peço, transforma a minha maneira de enxergar a vida, que eu não interprete situações apenas pelas emoções do momento, mas pela luz da Tua verdade. Muitas vezes reajo baseado em suposições, crio cenários em minha mente e sofro por coisas que nem chegaram a acontecer. Livra-me desse desgaste desnecessário, ajude-me a levar cada pensamento à Tua presença antes que ele crie raízes profundas. Que eu aprenda a pausar, respirar e perguntar: isso está alinhado com aquilo que Deus diz? Dá-me domínio próprio para interromper pensamentos destrutivos e coragem para substituí-los por promessas vivas da Tua palavra. Senhor, cura também minhas memórias. Algumas lembranças ainda influenciam a forma como penso e me comporto. Experiências do passado tentam definir minha identidade no presente, mas hoje eu declaro que meu passado não determina meu futuro. Tua graça determina, ensina-me a pensar como alguém redimido. Que minhas reflexões não sejam baseadas em fracassos antigos, mas na obra restauradora que o Senhor está fazendo agora. Que minha mente não seja um campo de condenação, mas um espaço de crescimento. Eu reconheço que sozinho não consigo vencer todas as batalhas internas. Por isso dependo de Ti. Fortalece-me diariamente. Dá-me disciplina para meditar na Tua palavra e sensibilidade para ouvir Tua voz acima de qualquer ruído. Que cada pensamento seja filtrado pela verdade que vem do céu. Pai, eu também Te entrego as decepções que ainda ecoam na minha mente. Palavras que ouvi e que ficaram marcadas, situações que não saíram como eu esperava, portas que se fecharam e geraram dúvidas dentro de mim. Muitas vezes, esses acontecimentos alimentaram pensamentos de insuficiência e insegurança. Hoje eu escolho não permitir que essas experiências ditem minha identidade. O que o Senhor diz sobre mim é maior do que qualquer opinião humana. Tua verdade tem mais peso do que qualquer crítica. Teu amor é mais forte do que qualquer rejeição. Quando minha mente tentar reviver dores antigas, ajuda-me a lembrar que o Senhor é especialista em restaurar histórias. Onde houve perda, o Senhor pode trazer aprendizado. Onde houve fracasso, o Senhor pode gerar maturidade. Onde houve confusão, o Senhor pode estabelecer direção. Ensina-me a substituir lembranças dolorosas por declarações de fé. Que eu não negue o que vivi, mas que eu também não permita que isso me paralise. Que eu olhe para trás apenas para reconhecer o quanto o Senhor me sustentou até aqui. Senhor, quero avançar com leveza. Não quero carregar pensamentos que pesam minha alma. Quero caminhar confiante, sabendo que estou sendo guiado por Ti, que minha mente seja fortalecida pela certeza de que cada detalhe da minha vida está sob Teu cuidado, atento e amoroso. Senhor, eu também Te entrego as batalhas silenciosas que ninguém vê, aquelas lutas que travo sozinho, os pensamentos que escondo por medo de julgamento, as dúvidas que tenho vergonha de admitir. Tu conheces cada uma delas, e mesmo assim continuas ao meu lado. Há momentos em que minha mente se cansa. Pensamentos negativos parecem se repetir como um eco constante. O medo tenta se disfarçar de prudência. A insegurança tenta parecer humildade. Mas hoje eu peço, revela aquilo que não vem de Ti e remove toda a raiz que esteja me afastando da Tua verdade. Traz descanso para minha mente exausta. Acalma essa tempestade interna. Que Tua voz seja mais alta do que qualquer pensamento acusador. Reescreve crenças distorcidas com a tinta da Tua graça. Onde eu aprendi mentiras sobre quem sou, ensinar-me novamente quem eu sou em Ti. Amado, escolhido, perdoado e chamado. Que a renovação da minha mente não seja um evento isolado, mas um processo diário. Um hábito
santo, um encontro constante contigo. Se você sente que precisa dessa renovação hoje, escreva nos comentários. Eu entrego minha mente a Deus, declare isso com fé. E se puder, envie esta oração para alguém que está lutando em silêncio. Deus pode usar você como instrumento de cura, Pai. A tua palavra em Romanos 12:2 me ensina a não me conformar com os padrões deste mundo, mas a ser transformado pela renovação da mente. Eu não quero pensar como o mundo pensa, não quero absorver valores que me afastem da tua vontade. Quero ser continuamente moldado pela tua verdade. Ajuda-me a começar cada dia alinhando meus pensamentos contigo. Antes que as notícias ditem meu humor, antes que as opiniões alheias influenciem minhas emoções, antes que as preocupações tentem dominar meu coração, que tua palavra seja a minha primeira referência, ensina-me a guardar minha mente com o mesmo zelo com que guardo meu coração. Dá-me vigilância espiritual para perceber quando um pensamento não está alinhado com a fé. Que eu não permita que ideias contrárias à tua verdade criem morada dentro de mim. Livra-me da duplicidade, Senhor. Não quero declarar confiança em público e cultivar medo em segredo. Não quero cantar sobre fé e, ao mesmo tempo, alimentar inseguranças silenciosas. Torna minha mente firme, estável e coerente com aquilo que professo. Que meus pensamentos, em particular, reflitam a fé que demonstro diante das pessoas. Que minha vida interior seja íntegra. Que haja unidade entre o que eu creio, o que eu penso e o que eu faço. Molda-me de dentro para fora, para que minha transformação seja genuína e duradoura. Senhor, eu confio a Ti até mesmo os pensamentos que não consigo explicar. Aqueles que surgem de repente, que me confundem ou que não sei de onde vieram. Confio-te também as memórias que ainda causam dor, as frustrações que não compreendi totalmente e os sonhos que tenho medo de compartilhar. Tu és o pastor da minha alma. Mesmo quando minha mente se perde em distrações ou preocupações, tu me conduzes de volta à tranquilidade. Obrigado por não desistires de mim quando luto internamente. Obrigado por falares a verdade repetidas vezes, até que meu coração comece a acreditar nela. Agradeço-te por cada batalha mental que já enfrentei e que, com tua ajuda, consegui superar. Se hoje ainda existem guerras acontecendo dentro de mim, eu sei que não estou sozinho. Tua presença é constante. Teu Espírito me fortalece. Tua palavra me sustenta. Declaro que minha mente pertence a Ti. Tu és o guardião da minha paz. Que cada pensamento, cada reação e cada decisão silenciosa dentro de mim seja submetida ao Teu senhorio. Que eu aprenda a descansar na certeza de que estou seguro em Tuas mãos. Mesmo quando não entendo tudo, mesmo quando não vejo respostas imediatas, escolho confiar, porque sei que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Hoje eu faço esta declaração com fé. Senhor, Tu és o dono da minha mente. Tu és a fonte da minha paz. Assim como está escrito em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde meu coração e também meus pensamentos em Cristo Jesus. Que essa paz seja como um muro de proteção ao redor da minha mente. Que ela filtre minhas reações, minhas decisões e até os diálogos silenciosos que acontecem dentro de mim. Que nada permaneça em meus pensamentos se não estiver alinhado com a Tua verdade. Eu Te amo. Jesus, entrego-Te completamente minha vida interior. Entrego-Te meus raciocínios, minhas emoções, minhas expectativas e meus medos. Estou seguro na Tua presença. Estou protegido pela Tua graça. Estou sustentado pela Tua paz. Que minha mente reflita o Deus que eu sigo. Que minha vida interior honre o nome que eu proclamo. Que meus pensamentos sejam um testemunho silencioso da transformação que o Senhor está realizando em mim. Se esta oração falou com você, escreva amém, como um ato de fé e concordância. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa renovar a mente hoje. E se você deseja que oremos por uma área específica da sua vida, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra interceder por você
Que a graça, a paz e o cuidado do Senhor estejam sobre sua vida hoje e sempre. Amém.